Sejam todos bem-vindos. Cida, Marina. Meus irmãos, então vamos começar. Então esse vídeo é a parte 2 do Creio. A gente está aqui comentando sobre o credo. O credo que a gente reza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio. A grandiosidade que é essa oração. Como essa oração é poderosa. Como essa oração é de uma rica simbologia. Ok? Cada palavra do creio tem um significado gigantesco na nossa fé. O credo abrange toda a nossa fé. Então nós vamos começar essa formação, vamos fazer uma breve oração, nos preparando já para essa formação. Sejam todos bem-vindos que estão entrando aí. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós clamamos o Teu Espírito Santo para que tudo que nós vamos meditar aqui, Senhor, seja conforme o Teu coração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, todos bem-vindos. Como eu estava falando, vamos partir para a formação, né? Em outros momentos a gente faz aqui vídeos de oração, mas nesse momento agora é um projeto de formação que todos estão convidados a acompanhar. Esta é a aula 26, ok? Aula 26. Você pode acompanhar todas as aulas no link aí que a gente coloca aí na bio do site, ok? Seja bem-vindo, Neidson. Então, meus irmãos, ontem nós estávamos falando sobre o creio, né? Nós falamos sobre que o creio é um sinal da fé. E aí a gente fez uma introdução bem longa sobre o que é a fé. A importância da fé na nossa salvação, a importância da fé na nossa vida cristã. Sem ela, a gente não consegue caminhar. E aí nós paramos quando a gente começou a falar sobre a obediência da fé. Porque nós cristãos, nós recebemos uma fé. A gente não monta a fé conforme a gente quer acreditar. Muitos levam o cristianismo como se fosse um self-service. Isso aqui eu acredito. Não, isso aqui eu não acredito. Isso aqui é pecado. Isso aqui não. Isso aqui eu levo fé. Esse aqui não. E aí vai escolhendo, né, como se fosse um self-service, o que serve, o que não serve para a minha vida. Isso, meus irmãos, isso todos somos livres para fazer isso. Mas isso não é cristianismo. Se a gente estudar o cristianismo, a fé cristã, católica, nós recebemos a fé. Então o cristão ele é chamado a aderir à fé, a aceitar Jesus, a aceitar a fé revelada. Então, meus irmãos, nós temos que renunciar a esse relativismo. O cristão é aquele que renuncia, é aquele que combate esse relativismo, que diz, cada um tem a sua verdade. Não, no cristianismo, a fé cristã, ela é contra isso. Não existe esse negócio de cada um tem a sua fé. Cada um tem a sua verdade. A fé é uma só. E nós somos unidos ao redor desta mesma fé. Essa é a fé cristã católica. Essa é a fé de todos os tempos. Ok, meus irmãos? Nós somos chamados a aderir. O católico ele passava por uma catequese, ele passava por um catecumenato preparatório em que ele tinha que dizer sim e aderir à fé. E é essa adesão que nos torna cristãos. Quando a gente diz, credes em Deus Pai? Creio. Credes em Jesus Cristo? Creio. Creio no Espírito Santo? Creio. Renunciais ao demônio? Renuncio. Renunciais ao pecado? Então assim, tem uma fórmula. Tem uma fé a ser aceita. Ok? A gente precisa aderir a essa fé cristã. Então, é preciso compreender essa base da fé cristã. Existe uma obediência. Nós somos chamados a obedecer à fé. A fé que Cristo deixou para nós. A fé que Jesus deixou na sua igreja. Então existe um chamado à obediência da fé. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos de 1 a 7, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus, no início, né, da carta, Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o evangelho de Deus, este evangelho
Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura acerca do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi quanto à carne, que segundo o Espírito de Santidade foi estabelecido Filho de Deus no poder da sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de, quer dizer, Deus fez tudo isso, Deus preparou a igreja, preparou Jesus Cristo, preparou esse evangelho para que o apóstolo Paulo venha agora anunciar aos romanos, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. Olha só, levar todos nós, nações pagãs, à obediência da fé, entre as quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo, a todos os que são chamados em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos. A vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós somos chamados a um voto de obediência à fé. Obediência à fé cristã. Renunciar essa tentação da gente querer construir a nossa fé como se fosse o self-service. Escolher. Esse é o início da carta. E olha como é que ele termina a carta aos Romanos. Lá no último capítulo, Romanos 16, versículo 25, ele diz assim, fechando a carta, a aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho na pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em segredo durante séculos, mas agora manifestado por ordem do eterno Deus, e por meio das escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A Deus único sábio por Jesus Cristo, glória por toda a eternidade. Amém. Então, meus irmãos, essa é a última carta que São Paulo escreveu. Ele foi preso e foi morto, foi martirizado. Essa foi a última carta que ele nos deixou, a carta de São Paulo aos Romanos. Ele, aqui como que é o compêndio de toda a doutrina católica, né? Toda a doutrina de Paulo. E aí ele fala, o fim de tudo é nos levar à obediência da fé. Então, meus irmãos, hoje, numa sociedade que é contra qualquer tipo de obediência, em que eles acham que obediência é o oposto de liberdade. Isso é um grande erro. Muito pelo contrário, a obediência ela precisa ser uma aceita, tem que ser um sim de liberdade, um sim de livre, espontânea vontade nossa. Então, meus irmãos, a obediência à fé é um sinal de colocar a nossa liberdade aos pés do Senhor que deu a vida por nós. A Ele mesmo, o Senhor da glória, que renunciou à glória, renunciou à sua, vamos dizer, essa total liberdade, o Senhor se fez escravo, se fez, obediente até a morte e morte de cruz. Agora nós somos chamados a essa obediência. Obediência ao Senhor Jesus. Obediência da fé. O conjunto das verdades reveladas por Cristo é chamado depósito da fé. Então existe também essa expressão que São Paulo usa, do depósito da fé, quer dizer, de todas as verdades que Jesus ensinou, de tudo que o Espírito Santo tem inspirado a igreja, como que essa fé, essas riquezas extraordinárias são guardadas como se fosse num depósito, numa garagem, num local, Esse depósito da fé. E na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: toma por modelo os ensinamentos salutares que recebestes de mim sobre a fé e o amor a Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito pela virtude que o Espírito Santo que habita em vós. Então, meus irmãos, nós somos chamados a guardar essa fé, a protegê-la, a resguardá-la. Nós comentamos isso ontem, que podem tirar a nossa vida, podem tirar até a nossa liberdade, mas não deixe ninguém tirar a sua fé. Guarda esse depósito da fé. No livro de Tito, na carta de São Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 8,
ele diz assim: certa é esta doutrina, e quero que a ensines com constância e firmeza, para que os que abraçaram a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Meus irmãos, nós somos chamados a ter essa certeza. Certa é esta doutrina. E quero que ensines com constância. Quer dizer, não pare, não pare. Ensine com constância. Ensine todo dia, toda semana. Ensine com constância e firmeza. Tenha firmeza, não seja mole. Não seja mole, meus irmãos. Eu não posso aqui agora para falar para vocês, falar, olha, meus irmãos, eu acho que não é. Tem quantas pessoas evangelizando agem assim, como se isso fosse um exemplo de humildade. Não, meus irmãos, na hora de anunciar a palavra, não existe mais Alessandro aqui. Não importa o que eu acho, o que eu penso. Aqui eu preciso exercer o papel de pregador do evangelho. Eu preciso anunciar aquilo que o Senhor diz à igreja. Ai de mim se eu acrescentar algo. Ai de mim se eu tirar algo. Então eu preciso anunciar somente aquilo que é a fé da igreja. Ai de mim se eu deslizar aqui e cometer uma besteira. Já peço perdão antecipado se eu fizer uma coisa dessa. Bem, deste modo, já que eu peguei isso aqui, estou lendo para vocês a palavra da Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica, essas verdades precisam ser anunciadas com firmeza. Firmeza. Se eu creio, eu não posso vacilar. Eu não posso vacilar. Então é preciso anunciar com firmeza essas verdades. Esse depósito da fé, meus irmãos, está contido na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição, interpretada pelo Sagrado Magistério. É esse tripé da fé da nossa igreja. O protestantismo só se ampara sobre a Sagrada Escritura, mas o catolicismo é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Nós vamos fazer uma série de aulas aí sobre isso. É maravilhoso a questão da Sagrada Tradição, a gente estudar a patrística. Nós vamos ver tudo isso. Tem todo um monte de aula aqui planejada, ok? Para um bom tempo aí. Uma formação consolidada que você vai ter. O Sagrado Magistério, a interpretação da igreja deixada por Cristo, né? E o que é a igreja? Né? É preciso guardar esse precioso depósito da fé. Em várias passagens, São Paulo vai dizer da importância de guardar. Guarda, Timóteo, não deixa esse precioso depósito se perder. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim a Timóteo: o que de mim ouvistes em presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que por sua vez sejam capazes de instruir a outros. Quer dizer, repassem esta fé, né? Então, meus irmãos, é esta fé que precisa ser depositada. E aí, a gente vai pegar agora o Catecismo da Igreja Católica, né? Esse livro aqui é onde temos resumido aqui a doutrina da Santa Igreja. Ele diz lá, na primeira carta, né? O São João Paulo II, né? Que ele abre o catecismo, ele diz assim: guardar o depósito da fé é a missão que o Senhor confiou à sua igreja e que ela cumpre em todos os tempos. Então ele começa a abrir o catecismo falando desse guardar o precioso depósito da fé. E justamente esse seminário de formação católica, eu fiz até um post hoje no meu blog, Missão Cefas, aonde eu explico que nasceu esse projeto aqui do seminário de formação católica justamente uma tentativa de levar ao acesso mais fácil às pessoas esse precioso depósito da fé, mais acessível a todos. Ok, meus irmãos? Mas aí o catecismo diz o seguinte, olha o que ele vai dizer com relação ao creio no parágrafo 185. Ele diz assim: quem diz eu creio, diz dou minha adesão àquilo que nós cremos. Olha aqui que eu falei. Quando a gente diz eu creio, eu estou
aderindo à fé dos apóstolos, à fé de 2000 anos, à fé de sempre, à fé da igreja una, do Deus uno e trino, à fé de 2000 anos, à fé da igreja única, que está no céu e na terra e no purgatório, a igreja triunfante, padecente e militante. Meus irmãos, quando a gente diz eu creio, a gente entra nessa unidade. A comunhão na fé, olha o que diz o catecismo, a comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos, e que una na mesma confissão de fé. Desde a origem, a Igreja Apostólica, a Igreja dos Apóstolos, expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé em resumos orgânicos e articulados, destinados sobretudo aos candidatos do batismo. Estes resumos da fé chamam-se profissões de fé, que é o que a gente chama o creio. O creio é a profissão de fé, onde eu professo a minha fé, onde eu, através de uma fórmula breve, digo em tudo o que eu creio, né? Pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo, em razão da primeira palavra que normalmente as começa, creio. Denominam-se também símbolos da fé. Né? O que eu falei ontem da questão do símbolo, né? E aí, meus irmãos, nós temos vários símbolos da fé na igreja. Vários momentos a igreja se reuniu para fazer esse símbolo da fé, esse resumo da fé. O primeiro deles é o credo que nós rezamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. A gente já conhece o creio, né? Olha só o que diz o catecismo com relação ao credo. O símbolo dos apóstolos, ele é chamado de o símbolo dos apóstolos. Na história da igreja houve vários símbolos, houve vários credos que resumiam a fé. Mas este credo que nós rezamos, ele vem dos apóstolos. E aqui diz o catecismo, o símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato. E aí ele cita aqui Santo Ambrósio, que diz o seguinte: ele é o símbolo guardado pela igreja romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé, e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé. Sententia communis, a sentença da fé comum. Então, meus irmãos, este foi o primeiro símbolo da fé. O segundo foi o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano. Né? E aqui o catecismo diz assim: o símbolo denominado Niceno-Constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos dois primeiros concílios ecumênicos. Então, os dois primeiros concílios ecumênicos que houve na história da igreja, que foi no ano 325 e no ano 381, onde, diante de tantas heresias que se espalharam na igreja naquela época, de tentativa de interferência do Estado, né, de Constantino, a igreja não permitiu. Constantino não era um líder religioso, ele era um líder político. Então a igreja fez os concílios e definiu vários pontos da fé. Ainda hoje ele é comum a todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. Então esse símbolo da fé, meus irmãos, une a nossa fé aos ortodoxos, às igrejas do Oriente e do Ocidente. É o símbolo, é o credo niceno-constantinopolitano, que a gente reza nas missas, ok? A gente reza nas missas em algumas festas, por exemplo, a festa da Santíssima Trindade, se eu não me engano, a festa de Pentecostes, a gente reza esse credo niceno-constantinopolitano. Meus irmãos, houve depois outras organizações de fé. A Didaquê, né, é considerado também
um símbolo, uma fé, né? Eu tenho aqui o livrinho de Daqui, né? O Catecismo dos Apóstolos. Não se sabe o autor ao certo. Ele foi escrito entre o ano 90 e o ano 100. Então é um dos documentos mais antigos, ok? Da tradição da igreja. Vou citar só alguns, tá, gente? Porque houve muitos credos, houve muitas tentativas de reunir a fé da igreja na história da igreja. Então, eu vou citar só alguns. Os mais marcantes. O Catecismo Romano, em 1566. Em 1566, se eu não me engano, depois do Concílio de Trento, se fez o Catecismo Romano, um dos catecismos mais completos que tem. Em 1908, houve o Catecismo de São Pio X, um catecismo bem comum hoje, bem falado aí, onde São Pio X reúne o catecismo romano em perguntas e respostas, de forma muito catequética, muito didática, ok? Isso foi no ano de 1908. Em 1968, o Papa Paulo VI fez o Credo do Povo de Deus. O professor Felipe Aquino escreveu um livro, trazendo para nós o Credo do Povo de Deus. Além do credo, é lindo, eu gosto de rezá-lo, recomendo a rezar esse credo. É uma oração mesmo, é uma oração de umas 20 páginas, mas é uma oração onde você declama toda a sua fé. É lindo, eu amo esse Credo do Povo de Deus do Papa Paulo VI, tá? E nesse livrinho o professor Felipe Aquino ainda coloca a lista dos concílios da igreja e a lista de todos os papas da igreja. Muito bom esse livrinho, recomendo. Então o Credo do Povo de Deus foi feito pelo Papa Paulo VI em 1968. Em 1992, Papa João Paulo II, comemorando 30 anos do Concílio Vaticano II, ele então divulga e publica o Catecismo da Igreja Católica em 1992, tá? Um catecismo que vem reunir toda a nossa fé falando numa linguagem mais atual. Ok, meus irmãos? Muito bom este catecismo, maravilhoso. Até então é o documento norte para a gente se respaldar. Eu tenho aqui o meu, que eu comprei lá nos inícios da minha caminhada, quando eu estudava. Não sei se eu botei a data aqui, não botei não, mas eu comprei tem muito tempo isso aqui. Ele aqui deve ser de 1993, olha aí, 1993, justamente quando eu comecei mesmo a caminhar de forma séria na igreja. Então, meus irmãos, tá velhinho, tá soltando folha, rasgando, e aí eu comprei, o maior para eu rabiscar, fazer anotação. Recomendo que todo católico tenha esse catecismo, ok, meus irmãos? Ele vai ser um dos nortes dos nossos estudos aqui, do nosso seminário, ok? Nós não vamos seguir literalmente o catecismo, tá? Porque a gente vai ver muito mais, tá? Nós vamos ver Vida dos Santos, nós vamos ver vários... vamos fazer cursos dentro desse curso, de teologia, vários... Enfim. Então, meus irmãos, olha só o que aconteceu. Em 2005, vem o Papa Bento XVI e publica o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é um livrinho pequenininho, olha aqui, uma gracinha, eu amo o compêndio, que é um resuminho do Catecismo da Igreja Católica. Então, para quem não quer ler isso tudo, pelo menos uma introdução em perguntas e respostas, o Papa Bento XVI coloca. E eu amo esse compêndio porque tem umas orações principais, tem no final algumas fórmulas importantíssimas, as virtudes cardeais, os dons do Espírito Santo, os frutos, os mandamentos da igreja, as obras de misericórdia. Eu recomendo muito, é baratinho, o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, em 2005. Em 2010, o mesmo Papa Bento XVI, que foi na Alemanha agora visitar o irmão dele, sem máscara, ele publicou o YouCat em 2010 para jovens. Olha, meus irmãos, o catecismo tá aí para qualquer um, tá? É como se fosse uma revista. Olha aqui, ó, é como se fosse uma revista.
em perguntas e respostas, tal como está no compêndio. Só que, gente, é muito bonito, é de uma beleza muito grande esse compêndio. Vale a pena, meus irmãos, vale a pena adquirir. Faço propaganda de graça. É um documento maravilhoso e o CAT. Tá? Então não tem desculpa para a gente não estudar a doutrina da igreja, tá, meus irmãos? Olha só o compêndio, o IUCAT e o catecismo, para quem deseja aprofundar. Meus irmãos, o catecismo, ele se divide em 4 partes, tá? Vamos falar, o que tem o catecismo? O que tem dentro desse catecismo? Ele se divide em 4 partes. A primeira parte é o que se deve crer, que é o creio. Ele aprofunda o creio. A segunda parte é o que se deve celebrar, é os sacramentos. Então ele vai falar de todos os sacramentos, a grandiosidade dos sacramentos. A terceira parte é o que se deve fazer, que aí a moral é os 10 mandamentos, ok? Vai aprofundar os 10 mandamentos, o que é pecado, o que não é, o que é pecado, né? O conceito do mal, do bem, da verdade, da doutrina social da igreja, coisas que eu quero muita gente discutir aqui futuramente. E a última parte é como se deve rezar, que é baseado no Pai Nosso, ok? Onde aprofunda a mística e a ascética, ok? Teologia mística e ascética muito pouco estudada. Então a gente vai também, se Deus quiser, a gente vai conversar aqui sobre isso. Então são muitos planos, né? Que Deus abençoe e nos dê saúde e condições para poder passar isso. Vamos então pegar só a primeira parte. Como eu falei para vocês, a primeira parte é o credo, a segunda os sacramentos, a terceira os mandamentos e a quarta o Pai Nosso. Vamos pegar só a primeira parte, que é o credo, que é o tema de hoje. O credo se divide em 12 artigos. Ele é chamado de 12 artigos, ok? Se divide em 3 partes o credo. Em primeiro lugar isso, em 3 partes, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O credo é, eu creio em Deus, unitrino. Esse é o credo. Então, eu creio em Deus Pai, é o primeiro artigo, tá? E aí eu creio no Filho, que aí vai o segundo artigo até o 7º. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder no Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Isso tudo são artigos. Sim, Maria, tem muita coisa que nós não conhecemos, Maria Souza. E justamente esse seminário é uma tentativa de eu trazer para vocês de forma bem assim didática, bem popular, entendeu? Porque às vezes o padre ele tem aquela riqueza teológica, né? E ele, querendo ou não, ele traz aquele linguajar teológico que eu sei, eu tive dificuldade no início. E muitos da minha família eu vejo tendo essa dificuldade de compreender muitas vezes. Então a gente quer aqui fazer como que se fosse um curso de teologia para leigos, entendeu? Leigos falando com leigos. Ok, meus irmãos? Então a gente quer fazer esse esforço aqui. Então acompanhe a gente todas as segundas, terças e quartas. E também, quem não puder ao vivo, tem aí o link onde vai ter todas as aulas que você pode acompanhar depois, tá? Então, pessoal, essa aqui é a 26ª aula. Então tem aula 1, aula 2, acompanhe lá para vocês verem. Muito interessante, a base da Bíblia, como foi formada a Bíblia é autêntica, temos lá. Mas vamos retomar aqui. Então são 12 artigos da fé. O primeiro artigo é o Pai, depois é o Filho, que é do artigo 2º até o 7º, e depois o Espírito Santo, do artigo 8 ao 12. Meus irmãos, esses 12 artigos têm toda a nossa fé católica. Olha que lindo. Toda a nossa fé católica. E quando você estuda um negócio desse, sabe o que acontece? Toda vez que você vai rezar o creio, você tem como que uma sacralidade maior em rezar o creio. Porque você compreende que na hora que você diz creio em Deus Pai Todo-Poderoso, você lembra de toda a Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, que criou o céu e a terra. Aí o catecismo só não criou o céu, ele vai falar dos mistérios da criação dos anjos, do mundo invisível, que existe. Criou o céu e a terra.
E aí a criação do homem, Adão, a natureza, o Gênesis. E aí vai abordar toda a criação, o pecado original, né? Como que o homem caiu no pecado. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, aí nos últimos tempos o Senhor envia seu Filho. Então, meus irmãos, o credo é uma aventura na fé católica, é uma aventura na fé e na história. É uma aventura de fé no conhecimento de tão grandes riquezas. Ok, meus irmãos? Então eu recomendo muito que quando você estudar um negócio desse, você, como que na hora que vai rezar o creio, o seu imaginário, a sua alma, como que as palavras têm uma ressonância maior. A sua oração vai ter uma profundidade muito maior. Muito maior. Sim, o Anderson, é uma oração muito forte. Os exorcistas falam que é uma oração que o demônio odeia. Ok, meus irmãos? Então é isso, meus irmãos. O que eu tinha para falar hoje é uma introdução ao creio, tá? Essa é a parte 2. Amanhã nós teremos formação novamente, ok? Estamos preparando material às 10 horas. Acompanhe conosco ao vivo e também pegue as aulas aí do início. E quem quiser ajudar nesse projeto, gravando videoaulas, quiser me ajudar aí, estou aberto a receber quem puder ajudar aí. Nós temos muitos missionários aí que precisam trabalhar na vinha. Não podemos ficar de braços cruzados. Amém, meus irmãos? Então vamos terminar essa nossa formação de hoje rezando o próprio creio, né? Proclamando essa nossa fé, né? Eu gosto muito de pedir assim que erga sua mão, como se você puder, não sei em que situação você está aí na sua casa, onde você está, mas se você puder, erga a tua mão, como que a gente faz em juramento muitas vezes, né? E proclamemos essa fé que a gente recebe dos apóstolos, que a gente recebe de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual devemos aderir, ao qual devemos aceitar de todo o coração ela inteira, não em partes. Ou a gente aceita ela inteira ou não aceita. Foi assim desde o início do cristianismo. Ok, meus irmãos? Rezemos então. Confessemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos? É isso aí, boa noite, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.